Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um 3 em 7. 3 coisas em 7 minutos. Esse aqui é um tempo de devocional para você. Você pode usar isso aqui para os seus grupos pequenos ou para a sua edificação pessoal. Fica à vontade. Mas antes a gente tem algumas sugestões para você aproveitar este conteúdo de uma maneira bem legal. Então temos 3 passos para você aproveitar as 3 verdades que vamos apresentar aqui e no final 3 ações para você ter o que fazer a respeito do que for conversado aqui. Então vamos lá para os 3 passos. O primeiro passo é limpe a área, que você tenha um tempo adequado para essa devocional. Procure um espaço, um lugar para que você tenha tranquilidade. O segundo passo, ouça o texto, leia o texto inteiro, na íntegra, beleza? Para que você possa ver o que Deus está falando ali. E o terceiro passo é que você perceba o que você não faz, mas o que Deus faz de bom. Tá bom? Combinado? Então eu vou ler o texto aqui, é Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 21, e você acompanha aqui a leitura do texto e depois a gente vai apresentar as verdades para você. Beleza? Vamos lá, Filipenses 1, do verso 12 ao 21. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, que Cristo está sendo pregado e é por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus fale conosco nesse tempo agora. Então a gente vai apresentar as verdades para você nesse momento. A primeira verdade que esse texto mostra para a gente é que viver Cristo é viver cada oportunidade para o Evangelho, para as boas novas. Do verso 12 ao 14 você encontra isso. Então, Paulo está preso, né? A gente viu no outro trecho, no outro programinha desse aqui que a gente lançou, que ele está falando assim, mesmo nas algemas, vocês têm participado comigo, né? O amor que a gente tem é muito grande, né? A gente participa um da vida do outro. Ele está preso e ele está falando assim, ó, quero que vocês saibam que aquilo que aconteceu serviu para que o Evangelho progredisse. Então, a primeira verdade que a gente apresenta aqui é que viver Cristo é viver cada oportunidade para o Evangelho, para as boas novas. E cada oportunidade significa as coisas boas e as coisas ruins também. Então, como eu estou vendo, como eu estou vivendo, como eu estou vendo a vida, o que tem acontecido na minha vida que eu consigo perceber que dá para eu viver as boas novas, que dê para eu, além de viver, proclamar, falar das boas novas, que é que Jesus veio pagar o preço que nenhum ser humano conseguiria pagar nunca fazer boas ações, né? Ele veio. Como é que eu consigo ver nas minhas situações, ou em cada situação, isso acontecendo, né? Eu consigo perceber que mesmo em tempos difíceis, mesmo quando está em crise, mesmo a gente está passando por pandemia, que tem algo bom para acontecer. Por exemplo, muitos começaram a usar mais a internet. A gente está fazendo um programa agora para a internet, para que pessoas pudessem ouvir, para que pessoas fossem alcançadas. A gente pensa no nosso irmão, que a gente não estava conseguindo ver, mas isso tem um alcance maior ainda do que a gente imaginava. Então, viver Cristo é viver cada oportunidade para as boas novas, para o Evangelho. Então,
pensa no que você está vivendo e o que você está, a sua vida mesmo, está mostrando para as pessoas, ou se você só está reclamando da nova fase que você está passando, às vezes é ruim, e quando está tudo bem também você esquece, não mostra para as pessoas as boas novas, quem que é o verdadeiro doador dos melhores presentes, que é Jesus. E também a gente vê aqui uma segunda verdade, do verso 15 ao 18, que é viver Cristo, é ter o próprio ego em último lugar. Do verso 15 ao 18, você vê Paulo falando que tem muita gente pregando Cristo, ali na época dele, né? Tinha muita gente pregando, alguns por inveja, por ambição, para ganhar dinheiro, para querer aparecer mais, ser mais famoso do que o apóstolo Paulo e talvez os outros apóstolos. Só que outros estavam fazendo isso por amor mesmo a Deus. E aí Paulo dá uma lição na gente, como Jesus muitas vezes deu. Por que a gente está preocupado? Por que a gente está muito incomodado quando alguém está mais famoso? Por que a gente está incomodado que um ministério tenha mais likes, views, mais gente falando bem? Por quê? A gente se incomoda com isso? Porque se a gente está vivendo Cristo, nosso ego fica lá no último lugar da fila. A gente não está se importando com isso. Se tem alguém fazendo por egoísmo, para ganhar dinheiro, para ser famoso, essa pessoa vai lidar com Deus. E mesmo assim Deus pode usar, se for o evangelho de verdade, não mentiras e não toda aquela coisa estranha que a gente vê em muitos lugares que se dizem igreja e evangelho, que não são nada disso. Mas se for o evangelho de verdade, e as pessoas estão fazendo isso com o coração meio distorcido, para aparecer, para ser a melhor igreja, o melhor ministério, ou porque odeia a igreja, mas está fazendo algo ali muito legal na internet, a gente não deve se preocupar com isso. E deve estar com o nosso ego lá no último lugar da fila, falando, se Cristo está sendo engrandecido, pronto, é o que basta. Lembra que camisa 10 no time de Deus é só Jesus. O resto a gente encontra o nosso lugar ali junto, cooperando, mas quem brilha é Ele e a gente não tem que se preocupar muito com isso, não. Então, esquece de ficar se filmando, dando like para você mesmo e preocupado se as pessoas estão vendo. Essa nova vida que a gente tem vivido na modernidade traz muito o celular e o smartphone para o culto, né? A gente quer se filmar e ao mesmo tempo, né, quer que as pessoas vejam a gente no culto ou alguma coisa assim. Bom, que Cristo brilhe e se a gente está fazendo algo de exposição, que seja Jesus que apareça e mais pessoas conheçam a Ele. E sobre outras pessoas, a gente deixa para lá, porque é Cristo que tem que brilhar, não eu, não o outro, nem você. Tudo bem? A terceira verdade que a gente vê aqui é viver Cristo, é ter felicidade para a vida e para a morte. Então, viver Cristo é ter satisfação para a vida e para a morte. No verso 19 a 21 a gente vê isso. Paulo falando, eu sei que algo melhor vai acontecer aqui, eu vou ser liberto, vocês estão orando e está tudo bem, e eu vou sair daqui. Mas pode não ser assim. E eu sei que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, é uma parte que chega do texto que dá uma chocada na gente. Quem é crente mais antigo conhece bem esse verso, quem é cristão há muito tempo já sabe muito bem isso aqui de cor, mas eu não sei se a gente pensa muito nisso e quer muito viver isso, porque essa terceira verdade aqui ela é muito forte. Viver Cristo é ter satisfação nele, para a vida e para a morte. Então, viver é Cristo. Então, tudo que eu for viver, todas as coisas, ações, empreendimentos, família, como eu vou viver família? Como eu vou viver trabalho? Como eu vou viver os relacionamentos interpessoais, amigos e a igreja e missão, ir para frente, o que quer que seja, tem que ser Cristo. Cristo tem que estar aparecendo ali. É o que a gente tem vivido? Será que a gente não tem muitos projetos pessoais e de vez em quando chama Jesus para conversa? Não sei. E será que a gente tem coragem de falar a segunda parte aqui? Viver é Cristo e morrer, lucro. Então, para quem crê em Jesus, como único, suficiente Salvador, morrer é lucro porque estaremos com Ele. Beleza? Essas foram as 3 verdades. E agora as 3 ações aqui para você não sair daqui sem ter o que fazer.
Primeiro, confesse ao Pai onde você falha nisso. O que você falha? Já coloca diante de Deus. Segunda ação, louve a Jesus pela obra na cruz. Se alegre, porque Ele foi perfeito em tudo isso daqui. Ele viveu cada oportunidade para o reino. Ele tinha o próprio ego em último lugar, fazia a vontade do Pai, servia as pessoas. Enfim, Ele acertou tudo isso aqui. E a gente louva Jesus, porque Ele foi perfeito e morreu no nosso lugar. Terceira ação, peça para o Espírito Santo aplicar isso no seu coração, beleza? A gente se vê por aí e não se esquece de se inscrever aqui no canal.